E aí, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Como é que vocês estão? Meu nome é Samuel Melo, seja bem-vindo no meu canal. Esse aqui é o primeiro episódio da nossa série Atributos de Deus, onde nós vamos falar sobre características de Deus que nos ajudam a entender corretamente sobre Deus, a pensar corretamente sobre Deus, certo? E hoje nós vamos falar do mistério da Trindade, sobre a Trindade de Deus, a Trindade divina, vamos dizer assim, sobre aquilo que a Bíblia nos ensina sobre isso. Só que aí a gente encontra um problema, né? A Trindade, essa palavra Trindade, não existe na Bíblia, não existe nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Na verdade, a primeira vez que a palavra Trindade foi usada, pelo menos publicamente, foi no século III, né? Segundo alguns estudos e tudo mais. Então é por isso que a gente não encontra na Bíblia a palavra Trindade. Então muitas pessoas nem mesmo creem na Trindade. Muitas pessoas ignoram esse fato ou esse entendimento, né? E eu tô falando daquilo que eu creio. Caso você não creia, fique tranquilo, eu não tô aqui pra querer te expulsar do meu canal, nem te expulsar do evangelho, vamos dizer assim, né? Mas podemos continuar sendo irmãos em Cristo, amém? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, então, é que essa palavra Trindade foi uma palavra que nós criamos, vamos dizer assim, para tentar explicar alguma coisa que nós entendemos. Isso aconteceu várias vezes, por exemplo, né? Em vários atributos a gente vai ver que a gente pegou uma palavra humana nossa para tentar explicar algo que é sobrenatural, para tentar explicar algo que é divino, algo que é além do nosso entendimento, né? Quando nós vamos falar sobre Deus, sobre como Deus é Pai, sobre como Deus é forte, sobre como Deus é onipresente, onisciente, enfim, tantas características sobre Deus, nós estamos usando palavras humanas do nosso cotidiano, do nosso vocabulário, para tentar explicar algo que é divino, algo que é sobrenatural. E isso acontece também com a Trindade. A Trindade é algo sobrenatural, é algo divino, que nós não vamos conseguir entender em plenitude, né? Mas nós podemos crer e viver com essa crença de que Deus é trino, né? De que Deus é Trindade. Então, qual é a base dessa crença? A base dessa crença é que Deus ele se revela de três formas diferentes. Uma delas é Pai, a outra é Filho, a outra é Espírito. O Espírito é Deus, só que ele não é Pai nem Filho. O Filho é Deus, só que ele não é Pai nem Espírito. O Pai é Deus, só que ele não é nem Filho nem Espírito. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Isso mostra tanto o Pai como o Espírito como o Filho trabalhando na salvação humana, trabalhando na salvação de um cristão. Nós somos eleitos pelo Deus Pai, nós somos levados para a santificação pelo Espírito, e também somos limpos pelo sangue do Filho, que foi morto na cruz, né? E em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Então aqui nós vemos uma reunião do Pai, do Filho e do Espírito. O Filho ele está sendo batizado, e então vem o Espírito de Deus, o próprio, né, o Deus Espírito, vindo sobre ele como uma pomba. E então o Pai ele aparece falando assim sobre Jesus: esse é o meu Filho em quem me agrado. Então a gente vê aqui também a Trindade, assim como na salvação humana, a gente vê aqui na questão aqui do batismo de Jesus, a gente vê a Trindade se reunindo. A gente vê o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito. E Jesus mesmo, né, no livro de João, ele fala sobre como ele e o Pai são... E o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então a gente não tem como separar o Filho, o Pai e o Espírito deles mesmos. Eles são unidos em um só. Eles são unidos neles mesmos. A gente não tem como separar eles. Eles são um só. A gente não tem como também tirar
a questão da divindade do Filho e nem do Espírito para falar que só o Pai é Deus. Porque a gente vê como o Filho e também o Espírito, eles têm autoridade, existência divina. Então a gente não tem como separar esses fatos, né, do Pai, do Filho e do Espírito, mas todos eles são revelações diferentes de Deus. Assim como todos os outros atributos de Deus, a Trindade também é dessa forma. Eu pelo menos creio nisso. E porque eles são uma união perfeita, e porque eles representam uma união perfeita, isso mostra para nós que eles não fazem nada separado. Né? A gente vê isso na criação, que o Pai, o Filho e o Espírito, eles trabalham na criação de tudo aquilo que existe. O Filho, ele não faz nada sem o Pai e sem o Espírito. O Pai não faz nada sem o Filho e sem o Espírito. E o Espírito não faz nada sem o Pai e sem o Filho. Eles representam uma união perfeita, um exemplo de união para todos nós. Que mesmo eles sendo, vamos dizer assim, diferentes em certos aspectos, ainda assim eles se mantêm unidos, eles se mantêm juntos, eles se mantêm trabalhando com um só foco, um só objetivo, um só propósito, né? E a gente vê eles trabalhando juntos durante todas as Escrituras. Outro aspecto sobre a Trindade de Deus é que não há um maior do que o outro. A gente fala, né, o Pai, o Filho e o Espírito, a gente tende, né, a colocar o Espírito em último lugar, né, por causa da forma como nós aprendemos sobre como as coisas funcionam e tudo mais. A gente coloca o Espírito em último lugar, como se fosse menos importante, o Filho abaixo do Pai e tudo mais, só que na verdade todos eles estão em níveis iguais. Não há um melhor que o outro e não há um pior que o outro, mas todos eles estão em uma união perfeita. Na verdade, não tem como a gente separar Deus, vamos dizer assim, né? Os atributos, quando a gente vai aprender os atributos de Deus, a gente tende a separar eles. Só que na verdade, Deus, ele não é uma união perfeita de todos os atributos dele. Mas Deus é a representação de falta de divisão. Deus não é dividido. Então o amor e a ira de Deus trabalham juntos. A justiça de Deus e o amor dele, a graça dele trabalham juntos. Não há uma divisão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são divididos, mas eles são a união perfeita, porque não há uma falta de divisão, vamos dizer assim. E eles não estão em níveis diferentes, mas eles estão no mesmo nível. Não há um melhor que o outro, não há um pior do que o outro. Eles são a representação perfeita, o exemplo perfeito de uma união, da falta de divisão. Então, com esse exemplo sobre união que a Trindade nos ensina, nós principalmente devemos entender sobre como não há um maior do que o outro na igreja, principalmente. De que todos nós somos a noiva de Jesus. Todos nós juntos, unidos, somos a noiva de Jesus. O pastor não é melhor do que ninguém, o apóstolo não é melhor do que ninguém, o missionário, o evangelista não é melhor do que ninguém. Não há um melhor do que o outro, não há um pior do que o outro. E nós não devemos buscar uma união perfeita como se fosse uma comunicação perfeita entre cada parte da igreja, vamos dizer assim, onde o pastor se comunica perfeitamente com o evangelista, né, ou com o missionário e tudo mais. Não, a gente deve buscar a união assim como a Trindade. Não estou falando para a gente se tornar que nem Deus, estou falando para que, sabe, não tenha nem divisão direito. Cargos, essas coisas são só para a gente se organizar melhor, vamos dizer assim. Mas nós devemos buscar uma união perfeita. E eu quero deixar com você uma frase gigante, né, uma frase bem grande, do A.W. Tozer, que ele deixa nesse livro, que mostra o trabalhar da Trindade. Ele fala o seguinte: nas Sagradas Escrituras, a obra da criação é atribuída ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A encarnação é retratada como um feito das três pessoas em total concordância, ainda que somente o Filho tenha se tornado carne e habitado entre nós. No batismo de Cristo, o Filho emergiu das águas, o Espírito desceu sobre ele e a voz do Pai se fez ouvir dos céus. Aquela que provavelmente é a mais bela descrição da obra da expiação encontra-se em Hebreus capítulo 9, versículo 14.
trecho no qual se lê que Cristo, por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si próprio sem mácula a Deus. E ali vemos as 3 pessoas agindo em conjunto. A ressurreição de Cristo é igualmente atribuída ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A salvação individual é descrita pelo apóstolo Pedro como sendo a obra das 3 pessoas da deidade. E é dito igualmente que o habitar na alma do cristão seja da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus amigos, assim como eu falei no início, a Trindade é só um nome que a gente deu para falar, para a gente entender um pouquinho melhor sobre aquilo que nós cremos. Mas as Escrituras deixam muito claras sobre o trabalhar do Pai, do Filho e do Espírito, juntos em união, sobre como o Pai, o Filho e o Espírito eles têm uma marca divina, vamos dizer assim, e que nós possamos aprender sobre união com eles, que nós possamos, nos relacionar, sermos um no Filho, assim como Ele é um no Pai, através do Espírito. Amém, meus irmãos? É isso, meus amigos. Curta esse vídeo, se inscreva nesse canal caso você ainda não seja inscrito, compartilhe para que mais pessoas recebam a mensagem do Evangelho e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo. É isso, meus amigos. Continuem felizes com Jesus.